dia tirmai hatu explica ulang fali konaba oinsa muda unda disiran bot sir hare oinsa exercisi ni hatulu ida oinsa muda unda di husi anus lus ba filfal ua husi parsek ba ua husi parsek ba anus lus kita hare di dia kanesam formula nebe maka iha tolu bot sir hare ida primeiro husi ua ba ia metro ne ita tem que vezes ba ia 1,5 vezes 10 elevado 11 cari 2 ua ita karak muda fal ba metro então 2 vezes 1,5 vezes 10 elevado 11 cari 3 ua ita karak muda fila fal ba metro então 3 vezes 1,5 vezes 10 elevado 11 agora cari husi metro mak ba fali ua então tem que dividir ba valor 1,5 vezes 10 elevado 11 cari 5 metro ita karak muda fila fali ba ua então 5 ini dividir ba 1,5 vezes 10 elevado 11 sirne masanessa husi anus luz ita karak muda ba metro tem que vezes ba 9,5 vezes 10 elevado 15 ou husi metro a karak muda fila fali ba anus luz tem que dividir ba 9,5 vezes 10 elevado 15 ira parsec ba metro vezes 3,1 vezes 10 elevado 11 ou husi metro ba parsec mos dividir ba 3,1 vezes 10 elevado 16 agora termo itare ida exercício 1 kona ba husi anus luz muda ba ua ita hare di dia husi anus luz igual quantos ua ita hare tuir formula tolu o esquema tolu nebe makelete ida nebe mak existe anus luz al ho ua primeiro itare irne ua metro la existe segundo mos itare anus luz ba metro la existe terceiro mos itare parsec ba metro la existe anus luz ba iha ua la existe quedas mas ita bel hare husi anus luz irne husi anus luz irne ita batia iha metro lai depois husi metro irne makane são metro ne vai fila fali ua então bele então primeiro ne ita tem que anus luz irne anus luz usa formula irne anus luz batia metro lai depois husi metro vai fila fali ua então termo ita hare husi anus luz igual ita hare direct anus luz igual 9,5 vezes 10 elevado 15 metro então anus luz igual 9,5 vezes 10 elevado 15 metro cari que nem marca 2 então tem que 2 vezes 9,5 vezes 10 elevado 15 me bene onde então está correto 9,5 vezes 10 elevado 15 metro ok resultado ini metro teu né resultado ini metro teu né então está correto 9,5 ini itu berhakir kos 9,5 vezes 10 elevado 15 metro igual itarefal uano ne obdeso no ba esquema ne bema kelete husi metro ba fali ua ini musane sa resultado metro ihatana atu ba fali ua então husi metro ba ua itare tuir sinais ne husi metro ba iha ua tem que dividir ba 1,5 vezes 10 elevado 11 então resultado metro, valor metro na bema kene 9,5 vezes 10 elevado 15 metro, hakarak murabu oa, então 9,5 vezes 10 elevado 15 metro ne tem que dividir ba 1,5 vezes 10 elevado 11. Então termo itare 9,5 vezes 10 elevado 15 dividir ba 1,5 vezes 10 elevado 11. Husi valor metro ini depois ba fila fala ua então tem que dividir ba valor ini ba também mak valor ini ba ne ita bil hakerek ya okos termo it bosir hare onsa ita falo divisão ne ita hare ba label hare ba valor elevado sirne maybe ita hare ba laos elevado 9,5 dividir ba 1,5 então igual 6,33 ida elevado ne ida lete ne mantém na parte hakere okos iha divisão ne elevado maka dividir ida elevado okos ne muda saba leten mas be cari que okos mak positivo bafa leten negativo cari que okos mak negativo bafa leten positivo
também maka ita quer 10 elevado 15 quer na fatin vezes 10 elevado negativo 11 também cos positivo então morsabilete negativo. Agora terma aí ida elevado maka niane vezes então nini elevado ni ita halo somatório de então 15 dane elevado ni 11 ni negativo 11 ni ita halo somatório de carik niane vezes ene vezes carik elevado mak dividir e de elevado o cos ni muda sabalete mas vez sinais mak tem que contrário o cos ma positivo ba falete negativo o cos ma negativo ba falete positivo então itare 15 halo somatório 11 vou tirar 15 halo somatório 11 mas bem, sinais rua mak termalu tem que vezes entre parênteses então positivo vezes negativo igual negativo 15 negativo 11 igual positivo 14 terma ini tak kira cos vezes 10 elevado positivo 14 igual pues o a ok honey ini explicação terma e da número 2 ou 3 mas nessa